Opa! Hoje vamos falar de Simão, o porta-voz e reconhecido líder dos apóstolos. Ele é conhecido assim não só pelo fato de aparecer no topo de todas as listas dos 12, mas também pelo que está escrito em Mateus 10:2. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro. A palavra primeiro aqui vem do grego protos, que não é usada para indicar o primeiro de uma lista, mas sim para um chefe, líder de grupo ou alguém de influência. Eu sou o Marlon e está começando mais um estudo na garagem. Simão era um nome muito comum na época de Jesus. Um outro discípulo também era chamado Simão o Zelote. Um dos irmãos de Jesus era Simão. O pai de Judas Iscariotes era também chamado Simão. No início de Mateus 26, temos um incidente em que uma mulher derrama um perfume muito caro na cabeça de Jesus. Isso aconteceu na casa de Simão o leproso. E ainda, o homem que ajudou Jesus a carregar a cruz também era chamado Simão de Cirene. Em Mateus 16:17, temos o nome completo de Simão. No texto original grego, lemos que Jesus se dirigiu a ele como Simão Bar-Jonas, o que significa Simão, filho de João ou Jonas. E isso é tudo o que sabemos sobre os seus pais. Jesus dá um outro nome a Simão, como se fosse um apelido. O texto original grego de Lucas 6:14 apresenta desta forma: Simão, a quem ele também chamou de Pedro. Em algumas traduções da língua portuguesa, a palavra grega kai, que também significa acumular, foi omitida. Mas a escolha das palavras de Lucas são importantes, pois mostram que Jesus não trocou o nome de Simão para Pedro, mas acrescentou este nome. Pedro vem do grego Petros, significando pedra ou rocha. É provável que a palavra que Jesus usava para Pedro era Cefas, já que na época falavam o aramaico. Esse apelido que Jesus deu para Simão era significativo e Jesus tinha uma razão específica para isso. Por natureza, Simão era impetuoso, indeciso e insubmisso. Jesus passou a chamá-lo de Pedro com uma constante lembrança de quem Simão deveria ser. E daquele ponto em diante, dependendo de como Jesus o chamava, estava mandando uma sutil mensagem a ele. Quando o chamava de Simão, Jesus estava sinalizando que Simão estava agindo como um velho homem. Se ele o chamava de pedra, estava elogiando Pedro por agir de forma como deveria. Simão é usado nos evangelhos para se referir a Pedro em duas situações. A primeira é no contexto secular, quando se referiam à casa de Simão ou à sua sogra. Lucas 5 fala dos barcos de Simão e dos seus colegas de trabalho. Então, uma das situações para se referir às coisas de Simão. A outra situação em que Simão é usado é quando ele tropeçava na sua caminhada de discípulo, agindo como velho homem. Quando sua atitude precisava ser repreendida ou corrigida, Jesus o chamava de Simão. João era muito amigo de Pedro. Ele se refere a seu amigo em torno de 15 vezes no seu evangelho como Simão Pedro. Aparentemente, João não conseguia se decidir como chamá-lo, pois ele constantemente via os dois lados de Pedro. O próprio Pedro se chama de Simão Pedro na sua segunda carta. Após a ressurreição, Jesus instruiu os discípulos a retornarem para a Galiléia, onde planejava aparecer a eles. Simão ficou impaciente esperando e decidiu voltar a pescar. Como de costume, os outros discípulos o seguiram e também foram pescar. Pescaram toda a noite e não pegaram nada.
Na manhã seguinte, Jesus encontrou os discípulos na beira da praia e preparou o café da manhã para eles. O propósito principal deste encontro era a restauração de Pedro, que tinha negado a Cristo na noite em que foi traído. 3 vezes, Jesus se dirigiu a ele chamando-o de Simão. E foi a última vez que Jesus chamou Pedro de Simão. Simão Pedro tinha uma esposa. Sabemos disso, pois Lucas 4,38 registra que Jesus curou sua sogra. Além disso, Paulo diz em 1 Coríntios 9,5 que Pedro levava sua esposa nas viagens missionárias. Podemos observar algumas características na personalidade de Pedro que o tornaram um bom líder. Ele era questionador, tinha iniciativa e envolvimento. Ele fez mais perguntas nos evangelhos do que todos os outros discípulos somados. Ele era também geralmente o primeiro a oferecer respostas, mostrando sua iniciativa. Quando Jesus perguntou em Mateus 16,15 quem os discípulos pensavam que ele era, Pedro imediatamente respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Os outros discípulos deveriam ainda estar processando aquela pergunta. A seguir, Jesus disse que isso havia sido revelado a Pedro por Deus. Nesta oportunidade, Jesus falou no verso 19: Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, significando que a vida de Pedro e a mensagem que ele iria espalhar iriam abrir o reino de Deus para a salvação de muitos. E por fim, envolvimento. Ele queria estar onde as coisas estavam acontecendo. Na passagem de Mateus 14, de 25 a 33, temos o evento em que Jesus foi caminhando sobre o mar até o barco onde estavam os discípulos. Todos no barco ficaram achando que era uma visão ou assombração. Mas quando Jesus se identificou, Pedro imediatamente queria estar ali, sobre as águas também, e pediu que Jesus ordenasse que fosse até ele. E aí, muitos podem criticar a fé de Pedro por inicialmente afundar, mas se esquecem que os outros 11 estavam lá no barco, possivelmente agarrados a um mastro ou uma corda com medo. Da mesma forma, quando Pedro negou Jesus, ele era o único discípulo envolvido no acontecimento. Os outros estavam todos escondidos. Pedro se colocou sozinho em uma situação de exposição onde uma tentação poderia ser uma armadilha para ele. E apesar do seu medo e fraqueza, não conseguiu abandonar Jesus. Simão foi submetido a várias experiências que o lapidaram e transformaram no grande líder que foi. Algumas experiências foram amargas e angustiantes, humilhantes e dolorosas. Outras, encorajadoras, inspiradoras e gloriosas. Como quando Pedro viu o brilho divino de Cristo no Monte da Transfiguração. De qualquer forma, Pedro aproveitou cada experiência. Além dessas características de liderança naturais de Pedro, Jesus fez uma grande obra em sua vida, trabalhando outras características de um líder espiritual. Podemos citar, entre elas, submissão, limites, humildade, amor, compaixão e coragem. Como terminou a vida de Pedro? Sabemos que Jesus, em João 21, de 18 a 19, indicava o martírio de Pedro. Mas as Escrituras não relatam como isso aconteceu. Os registros da igreja primitiva indicam que ele foi crucificado. Eusébio de Cesareia, em seu livro História Eclesiástica, cita o escritor Clemente, que diz que antes de Pedro ser crucificado, ele foi forçado a ver a execução da sua esposa. Durante a execução, Clemente narra que Pedro a chamava pelo nome, gritando forte para animá-la e encorajá-la, dizendo: "Lembra-te do Senhor." Quando chegou a sua vez,
Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não se sentia digno de morrer como seu Senhor morreu. A vida de Pedro pode ser resumida nas palavras finais da sua segunda carta. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E foi exatamente isso que Simão Pedro fez, e é por isso que ele se tornou o grande líder da igreja primitiva. Chegamos ao final deste episódio, mas vale lembrar que a Bíblia é a única revelação divina, e ela diz que só Jesus é o Salvador. Até o próximo episódio.